TV, o programa da Revista em Evidência na RDC TV. Olá, amigas e amigos do programa Em Evidência na TV. Lembrando os nossos patrocinadores: CDP, Consultoria de Direito Público, Kaisermac Equipamentos. Mais da metade dos municípios gaúchos já conhecem a qualidade dos produtos da Kaisermac. Cicobi, Crédito Capital, mais que uma escolha financeira, uma opção mais justa para cuidar do seu dinheiro. Acompanhe sempre o programa Em Evidência na TV pelos canais 24 e 524 da NET e também se inscreva no nosso canal do YouTube, Revista Em Evidência. E hoje eu recebo aqui a doutora Cristiane da Costa Neri, ela que é Procuradora-Geral Adjunta de Assuntos Fiscais da Procuradoria de Porto Alegre. Doutora Cristiane formou-se em Direito pela PUC em 1996. É Procuradora Municipal de Porto Alegre desde 2001, é especialista em Advocacia Municipal pela URCS, é mestre em Direito pela Fundação Escola Superior do Ministério Público, é vice-diretora-geral da Fundação Escola Superior de Direito Municipal ESDM, é membro efetivo da Fundação Escola Superior de Direito Tributário e integrante do Conselho Administrativo na Diretoria Administrativa. É coordenadora científica da Revista Brasileira de Direito Municipal, editora Fórum. É membro efetivo do IARGS e integrante do Conselho Superior. Integra a Coordenadoria de Direito Tributário da Câmara Especial de Resolução de Conflitos em Reestruturação de Empresas. Foi agraciada com a comenda Oswaldo Vergara da OAB RS 2016, vencedora do 13º Prêmio Inovare na categoria Advocacia pela Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre, foi diretora da Escola Superior de Direito Municipal ESDM 2006 a 2010, foi presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, a NPM, foi procuradora-geral do município de Porto Alegre nos anos de 2015 e 2016, procuradora-chefe da Procuradoria Tributária de Porto Alegre, foi também conselheira da OAB-RS e presidente da Comissão da Advocacia Pública da OAB do Rio Grande do Sul. Foi vice-presidente da Comissão Nacional da Advocacia Pública do Conselho Federal da OAB, é coordenadora das obras jurídicas Direito Municipal em Debate e Juizados Especiais da Fazenda Pública da editora Fórum e autora do livro Mediação Tributária, estabelecendo novos paradigmas para a eficiência na gestão fiscal, editora Dialética, e também doutora Cristiane Neri, que é mãe, que é esposa, que é filha, que é uma mulher que tem todo o seu trabalho, o seu protagonismo aí, não só em Porto Alegre, mas além das nossas fronteiras do estado do Rio Grande do Sul. Doutora Cristiane Neri, seja muito bem-vinda ao programa Em Evidência na TV. É uma alegria poder recebê-la e estarmos aí tratando de assuntos que dizem respeito diretamente à comunidade porto-alegrense e, como eu disse, além também aí do nosso estado e do nosso Brasil. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, André. É um prazer estar aqui com vocês participando desse programa. Muito bem. Doutora Cristiane, nós sabemos aí de todo o seu trabalho, né, como procuradora do município, à frente aí também de várias áreas aí da Procuradoria. E vamos também falar um pouco sobre reforma tributária, sobre o papel do procurador municipal. Para começar, então, eu lhe pergunto, qual é o papel do procurador municipal, principalmente nos dias atuais, quando nós vivemos uma sociedade bem voltada para a inovação, para a tecnologia, esse pós-pandemia? Qual é o papel do procurador e da procuradora municipal? Então, hoje nós temos cada vez mais, né, a tecnologia, a inovação à frente das procuradorias, à frente do judiciário, não é? À frente das administrações públicas. E há necessidade de que o procurador esteja também participando desse momento de inovação tecnológica, participando desse momento de transformação da sociedade, né? A gente está passando por uma transformação, acho que a pandemia contribuiu para que isso tivesse uma velocidade muito maior, essa transformação para a era virtual realmente, não é?
e todas as atividades têm um reflexo nisso. E o procurador tem também a sua participação, né? A nossa função não é mais, e esses dias estávamos conversando sobre isso, inclusive na Procuradoria, a nossa função não pode ser mais uma função de aguardar a demanda chegar, não pode ser mais uma função de pensar nas soluções após os problemas chegarem na Procuradoria, né? Nós participamos ativamente das questões municipais, nós participamos ativamente das proposições que visam melhorar o cotidiano e a vida das pessoas na cidade. Então, a partir do momento em que o procurador ele faz cada vez mais parte dessa engrenagem que decide, dessa engrenagem que prepara a cidade, o procurador tem que estar à frente também dessas inovações. E quando a gente fala em inovação, a gente não fala somente em inovação tecnológica, em algo que é diferente e que tem que ser completamente buscado fora do nosso cotidiano. Não, quando a gente fala em inovação, e isso eu tenho muito para mim, e na Procuradoria tento aplicar isso, a gente também fala em aplicar de forma diferente aquilo que a gente já tem disponível, mas que pode resultar numa aplicação melhor para o cidadão, que pode resultar numa melhoria das funções públicas exercidas pelo procurador. Então, não necessariamente quando eu falo em inovação, eu estou falando numa inovação tecnológica, num grande programa, num software, não é, ainda que sejam extremamente necessários hoje no processo eletrônico, né? Todos nós estamos aí na era do processo eletrônico, mas se fala em inovação também quando a gente pode melhorar aquilo que a gente já tem, né? Trazendo uma melhoria no ambiente de trabalho, uma melhoria na política pública implementada para o cidadão, para a cidade. E isso a gente procura fazer cotidianamente. Então, para além do papel do procurador, de ser aquela figura dentro das administrações públicas que vai dar a solução para aquele problema que é apresentado, dentro da legalidade, né, dentro dos ditames legais, o procurador é aquele que também tem que ser propositivo. E ele tem que apresentar soluções, ele tem que inovar junto nesse momento em que a gente tem uma sociedade que muda também a sua forma de enxergar os problemas, não é? E dentro de tudo isso também a gente muda um pouquinho a lógica hoje na questão do litígio, na questão do processo, né, Andréa? Nós temos ali mais de 60 mil processos, quase 80 mil processos, se nós contarmos todos, incluindo as execuções fiscais, nós chegamos quase a 100 mil processos de competência da Procuradoria de Porto Alegre, né? E nós temos que pensar nesse contexto de volume de processos hoje judiciais, numa tentativa de desjudicializar também, numa tentativa de mudar a lógica da administração pública, mudar a lógica do litígio necessário, do litígio pelo litígio, né, do conflito pelo conflito, e pensar em atuações extrajudiciais, em resoluções de conflitos pela via consensual, né, e esse também tem sido muito o papel do procurador em Porto Alegre. Tentar mostrar soluções ao gestor, ao cidadão, que sejam alternativas ao litígio e ao conflito estabelecido, que sejam alternativas à judicialização em si, né? Porque muitas vezes o resultado não é o resultado que agrada nem ao município, nem à parte que está envolvida ali, necessitando que a sua demanda seja resolvida, né? E nesse contexto, quais seriam os principais desafios, então? Eu acho que o principal desafio hoje é a gente conseguir pensar nessa troca de modelagem, nessa troca de pensamento, né, numa cultura de pacificação social, né, numa cultura de trazer a resolução consensual como uma política pública permanente, né, nesse sentido de se estabelecer a resolução consensual de conflitos ou se estabelecer um canal de acesso nesse sistema multiportas que nós temos disponível hoje no nosso ordenamento jurídico, se estabelecer um canal que também seja viável, que também seja possível. Nós temos em Porto Alegre uma experiência bastante forte, bastante exitosa com a nossa Central de Conciliação desde 2016, com câmaras de mediação e conciliação. Nós temos então como uma política permanente dentro da Procuradoria trabalhar a mediação, trabalhar a resolução consensual de conflitos, né? O desafio para o procurador é conseguir dar conta, né? Eu acho que nós temos aí dois olhares, né? Nós temos que conseguir dar conta de toda a demanda judicial que é grande,
e que não diminui de uma forma tão rápida, né? E as intimações, elas estão aí, e o município precisa dessa defesa judicial adequada, né? Mas também ter esse olhar para um outro lado da Procuradoria, que é o lado da prevenção, que é o lado da resolução de conflitos que não necessariamente precisam ser judicializados. E Porto Alegre tem, desde 2012, né, a sua lei orgânica, é uma das poucas procuradorias no país que possui uma lei orgânica e que rege todo o nosso trabalho na Procuradoria como procuradores. Nós estamos atuando também na ponta, né? Então, Porto Alegre tem procuradores nas secretarias, nas autarquias, na centralizada. Então, a gente consegue trabalhar de uma forma mais ampla a questão da prevenção, a questão de enxergar o problema quando ele está nascendo, né? Ou não deixar que esse problema se transforme num problema maior que vai gerar uma judicialização desnecessária. Então, a gente tem uma grande vantagem em Porto Alegre, que é conseguir ter esse olhar amplo dentro da administração pública. Acho que esse é um dos desafios para as procuradorias municipais, é conseguir ter um olhar amplo da administração, conseguir trabalhar no consultivo de forma preventiva, fazendo um controle adequado, e trabalhar na parte judicial pensando sempre se há possibilidade de desjudicializar, né? Se há possibilidade de alguma outra forma de resolver aquela demanda, né? E claro, investir, não tem como não se investir hoje também tecnologicamente falando, né? É lógico, porque hoje há necessidade de que a gente evolua em termos de sistemas, de inteligência artificial, automação, né? Acho que eu diria que esse é o nosso grande nó hoje dentro das administrações públicas, é conseguir evoluir para ter sistemas adequados e que deem conta de toda essa demanda, né? A Procuradoria do município de Porto Alegre tem sido referência, tem sido pioneira em muitas pontas, né? Tem sido exemplo até para o Brasil. E tu tens participado e acompanhado sempre. E em março de 2022 foi publicada a Lei 13.028, que instituiu de forma pioneira, então, a mediação tributária no município de Porto Alegre. Como que ela funciona? Quais são os benefícios para os cidadãos, para quem está nos ouvindo, que possa entender o que isso trouxe, que beneficiou tanto o município quanto a comunidade? Essa lei, a Lei 13.028, ela é fruto de um trabalho coletivo que foi realizado em Porto Alegre, uma parceria com a Associação Brasileira de Direito Financeiro, com a Associação Brasileira de Secretarias de Finanças, a nossa Secretaria da Fazenda e a PGM. Nós, pensando justamente na questão da resolução consensual de conflitos também para o direito tributário, puxando todo esse manancial do ordenamento jurídico que nós temos, recomendações do CNJ, puxando isso para a realidade do direito tributário, nós estabelecemos um grupo que pensou, que estudou, que debateu a possibilidade de aplicar o Instituto da Mediação para os conflitos tributários. E trouxemos aí experiências internacionais, porque no Brasil nós não temos essa experiência, é uma novidade no Brasil, é pioneira a lei de Porto Alegre, essa lei que tu citaste, ela é pioneira. Esse grupo, então, desenvolveu, se debruçou sobre esse tema e resultou nesta lei que foi aprovada pela Câmara à unanimidade. Houve uma compreensão do Executivo sobre a importância desse instrumento, houve uma compreensão do Legislativo, do Parlamento, que aprovou como foi a legislação para a Câmara, no sentido de entender e de compreender que nós também precisamos de alternativas consensuais para os conflitos tributários. Nós temos pesquisas nacionais feitas pelo CNJ que demonstram que nós temos mais de 5 trilhões estagnados em conflitos tributários no país. Isso é 75% do PIB brasileiro. É muito dinheiro estagnado. E quando a gente fala nesse valor, nesse percentual, a gente está falando de dinheiro público que não pode ser aplicado, porque está lá sem receber, né, porque está estabelecido o conflito em torno daquele tributo, e o particular que não tem o seu dinheiro liberado, porque ele precisa garantir a sua defesa numa ação ou ele precisa judicializar esse conflito, né? Então, isso não é benéfico para ninguém, para a sociedade em geral. E essa lei, ela visa justamente abrir um canal, mais um canal de acesso ao contribuinte, como uma porta que pode ser utilizada
para a resolução de conflitos tributários em Porto Alegre. E é importante dizer que Porto Alegre investe há muito tempo na formação de mediadores, né? Esse é um diferencial de Porto Alegre. Nós investimos na formação de servidores mediadores. E isso faz com que a gente tenha uma mudança interna de cultura, nós somos formados por litígio, né? A partir do momento que a gente começa a investir numa formação de mediação, uma formação que visa essa consensualidade, a gente muda também a cultura interna. A gente consegue fazer uma transformação de uma administração pública que antes era litigiosa ou que não era acessível, por uma administração pública dialógica, que dialoga mais, que abre os seus canais. E isso se demonstrou em um ano de aplicação da lei, em um ano de sua regulamentação. Nós já tivemos mais de 75 sessões de mediação tributária realizadas em Porto Alegre, envolvendo recursos na ordem de 280 milhões, resolvendo processos de forma muito mais célere, porque se nós fôssemos judicializar, nós levaríamos anos discutindo. Esse mesmo estudo do CNJ, ele traz ali um tempo de demora do processo de execução fiscal de 18 anos, se nós somarmos a execução fiscal e o processo administrativo tributário. É muito tempo, né, para uma demanda sem solução. O poder público não pode, num país como o nosso, que precisa de recursos para aplicar em políticas públicas, muito menos o cidadão, né, esperar todo esse tempo para que a sua demanda seja resolvida. Então, o objetivo dessa lei é justamente abrir este canal, né, podendo ser utilizado pela comunidade jurídica, pelo contribuinte, podendo ser utilizado inclusive internamente, sob demanda do servidor, do fisco, da administração pública, do procurador, em demandas que entende que pode ser submetidas a um procedimento de mediação tributária. E essa é uma inovação. É uma inovação. Como tu falasse antes, Exatamente. Não precisa ser aquilo tecnológico, né? E programas, enfim. É uma grande inovação que vem viabilizar aí essa comunicação para que se resolva um conflito de uma forma bem mais rápida e resolutiva, né? Tem toda a razão. E dentro também dessa questão tributária, não tem como nós não falarmos da reforma tributária, né? E na sua opinião, quais os reflexos, então, dessa reforma para os municípios? Pois então, nós estamos no momento em que a gente voltou a discutir a reforma tributária, né, André? Há muitos anos se discute a reforma tributária nesse país, sem que a gente tenha uma solução efetiva, né, para a simplificação do sistema tributário. Porque a reforma tributária, o objetivo é simplificar o sistema tributário. Até o momento, a gente não conseguiu evoluir para que se conseguisse, então, aprovar uma reforma que efetivamente trouxesse isso. Nós estamos discutindo hoje uma proposta que avançou efetivamente desde o início do ano, que é a PEC 45, e que justamente retira da gestão direta dos municípios o seu principal imposto, que é o ISS-QE. Esse imposto ele passa a ser unificado com o ICMS, que é o Imposto de Competência Estadual, e se transforma no IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Esse modelo que foi aprovado na Câmara e agora está no Senado em tramitação, ele prevê então essa forma dual de cobrança, né, os impostos estaduais e municipais unificados e alguns impostos federais também unificados, mas no âmbito da União. Então, a partir do momento em que eu tenho essa unificação de impostos estaduais e municipais, eu perco o meu gerenciamento direto do imposto. Em Porto Alegre, por exemplo, o ISS-QN ele corresponde a quase 50% da receita própria do município de Porto Alegre. Isso é muito significativo a partir do momento em que eu tenho todo um planejamento financeiro e orçamentário que a Secretaria da Fazenda tem que fazer, de planejamento, para aplicação em políticas públicas na cidade, né? Então, por que os prefeitos estão tão preocupados? Por que nós estamos debatendo essa questão de forma tão forte em Brasília, né? Porque há um impacto, sim. A partir do momento em que eu retiro o gerenciamento direto, a autonomia para gerenciar o meu tributo, porque passa a ser gerenciado por um conselho federativo que é responsável por arrecadar, por padronizar entendimentos, por padronizar a legislação, eu perco aquele gerenciamento direto do meu imposto. Eu preciso que esse imposto ele não passe circulando por outros órgãos até ingressar no caixa das prefeituras, porque eu preciso disso para aplicar em políticas essenciais. O município é hoje o ente da federação que é o responsável pelo maior número de demandas
constitucionais que são essenciais à população. Eu estou falando de saúde, eu estou falando de educação, eu estou falando de transporte, né? E isso tudo impacta na vida do cidadão. Então, essa é a grande preocupação, né? Como isso pode se dar de uma forma a simplificar a vida do cidadão, e quando eu falo em simplificar, eu não posso pensar, como está previsto na proposta de reforma, em 10 anos de transição, em 50 anos de transição financeira entre os entes, com 6 tributos, pelo menos, ao mesmo tempo. Hoje nós 5 passariam a termos 6 durante 10 anos, até que realmente todos sejam unificados em um só. Né? Eu tenho que simplificar, mas eu preciso simplificar pensando que eu não posso retirar essa autonomia para aplicação para a sociedade, né? Isso sem falar num aumento que se fala no setor de serviços, e aí quando se fala no impacto do setor de serviços, eu falo no impacto também para os entes da federação que contratam, eu contrato serviços também. Então, além dessa questão direta da perda do gerenciamento de um tributo, eu tenho um impacto financeiro pelas contratações que eu tenho que fazer para prestar o serviço público, né? Fora a iniciativa privada, né? Então, profissionais liberais, é uma preocupação grande da OAB, a OAB tem se debruçado sobre isso, né? Aqui no Rio Grande do Sul de forma muito forte, o presidente Leonardo Lamacchia tem pautado essas questões nacionalmente, e é algo que toda a sociedade tem que se preocupar realmente, né? Então, essa reforma, ela ninguém é contra uma reforma tributária, acho que isso é importante, né? O país precisa de uma reforma efetivamente, mas nós precisamos de uma reforma que efetivamente simplifique para o cidadão e que não retire a capacidade financeira de gerenciamento. Que seja debatida. Exatamente. Né, e discutida. Não da forma como vem sendo aprovada. Vem sendo. E dentro disso também da reforma, como é que fica a questão do contencioso tributário, então, com essa reforma? Então, uma das preocupações que nós temos, a advocacia pública, não é? Inclusive CNJ, é como vai ficar o contencioso após a reforma tributária ser aprovada neste formato que está sendo apresentado, né? Porque com a unificação de impostos, eu vou ter ali mais de um ente da federação titular daquele tributo. Como é que vai se dar isso no momento do ajuizamento de uma execução fiscal? E o contribuinte, contra quem ele vai ajuizar a sua ação a partir do momento que eu tenho um IBS que é de titularidade dos estados e dos municípios, né? Como vai ficar isso? Então, a gente tem participado, eu sou uma das pessoas que tem participado de reuniões com procuradorias federais, estaduais e municipais em Brasília, um grupo de trabalho que foi protagonizado pela nossa Associação Nacional de Procuradores Municipais, junto ao Ministério da Fazenda, junto à Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária, e que foi, então, formalmente designado pela AGU, pelo ministro da AGU, designando algumas pessoas para se debruçarem sobre esse contencioso. E a gente tem feito essas reuniões, claro, né, com base nos textos que estão ainda em tramitação, deve modificar ainda agora no Senado, né, os textos, porque tem muitas emendas apresentadas, mas com base nesse cenário que nós temos hoje, nós temos nos debruçado a tentar minimizar os impactos no contencioso, de forma a não gerar mais contencioso, porque aí seria perverso num sistema atual que nós temos de alta taxa de congestionamento de processos no judiciário, o que não ajuda ninguém, né? E também fazer com que seja realmente simplificado o acesso ao cidadão, né? Que é o destinatário do tributo, em última análise. Sim. Né? Bem, nós vamos para um breve intervalo, retornamos em seguida. Temos muito ainda para falar, doutora Cristiane Neri tem muito ainda para compartilhar conosco, e você se inscreva no nosso canal do YouTube, Revista em Evidência, e lembrando também os nossos patrocinadores, CDP, Consultoria de Direito Público, Kaisermac Equipamentos, Cicobi, Cred Capital, e nos acompanhe sempre, né, pelos canais 24 e 524 da NET. Fique aí que nós já retornamos. Evidência na TV, o programa da Revista em Evidência na RDC TV. Precisando de peças de reposição para maquinário de terraplanagem e manutenção de rodovias?
atendendo construtoras e mais de 250 prefeituras no Rio Grande do Sul. A Kaisermac é o fornecedor de confiança de lâminas para motoniveladoras e peças de reposição compatíveis com equipamentos rodoviários das principais marcas do mercado, minimizando paralisações em obras e otimizando os recursos. Conheça nossas soluções personalizadas. Acesse kaisermac.com.br para mais informações. Kaisermac, parceria estratégica em peças de reposição para motoniveladoras e equipamentos rodoviários. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Retornamos com mais um programa Em Evidência na TV e eu recebo hoje aqui a doutora Cristiane Neri, que é procuradora do município de Porto Alegre, e estamos falando aqui sobre o papel do procurador no município, sobre reforma tributária. Mas, doutora Cristiane, a senhora é procuradora municipal, costumamos dizer que tudo acontece no município, né? Já foi a primeira procuradora do município de Porto Alegre de carreira a ter assumido como procuradora-geral, também como prefeita de Porto Alegre, também a primeira mulher presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais. E em todas essas frentes, né, que a senhora atuasse, passou por várias gestões, por vários governos municipais e com todo esse protagonismo e com toda essa participação nas gestões. Lhe pergunto, que mecanismos podem ser utilizados para qualificar melhor a gestão pública? Então, falando um pouco sobre o protagonismo, né? Ainda hoje não é fácil assumir cargos de comando sendo mulher, né? Eu, quando assumi a Associação Nacional de Procuradores Municipais, fui a primeira mulher a assumir. Isso foi em 2008, eu tinha 30 e poucos anos. E foi um desafio, mas muito, Andréia, foi algo que rompeu barreiras, sabe? Barreiras internas dentro da carreira, barreiras externas, porque eu me lembro que na minha posse nós tínhamos uma mesa de 21 entidades representadas, eu era a única mulher. E fui única mulher presidente de associação por muito tempo, né, de associação nacional. Então, quando assumi também como procuradora-geral, fui a primeira procuradora-geral de carreira de Porto Alegre, assumi como prefeita porque estamos na ordem sucessória por impedimentos na lei orgânica do município de Porto Alegre. Foram momentos que significaram muito para mim, mas significaram muito mais, eu tenho certeza, para a carreira. Significaram muito mais para termos a noção de que há possibilidade, sim, de uma advogada pública exercer cargos de comando, né? E acho que essa questão é uma questão que a gente tem que discutir de uma forma macro, né? A partir do momento em que eu consigo ter essa diversidade nos cargos de comando dentro das administrações públicas, eu consigo qualificar a política pública. Porque a partir do momento em que eu tenho um olhar feminino, eu vou conseguir transmitir esse olhar para a política pública que está sendo pensada para a mulher. Né? Esses lugares de fala a gente consegue ter de uma forma muito mais positiva e efetiva a partir do momento que eu tenho aquela pessoa representada naquele cargo. Né? Então, como qualificar ainda mais a gestão pública? Além de termos esse protagonismo de representatividade de gênero também nas administrações públicas, aliado, obviamente, né, Andréia, à competência e à capacitação técnica de estarem ocupando esses postos, eu consigo transmitir esse olhar para as políticas públicas que são inerentes, que devem ser aplicadas. E isso se dá nas mais diversas representações, né? Então, nós temos ainda hoje estudos que demonstram, não é, que nós temos mais mulheres no eleitorado brasileiro e muito pouca representatividade política de mulheres, não é? A gente vê isso na Câmara Federal, nós vemos isso no Senado, né? O número de mulheres ainda é muito inferior. O eleitorado no Brasil, né? Ele é maior feminino, somos mais de 52%, né?
Rio Grande do Sul, também no Brasil, e poucas as mulheres. Mas hoje nós já temos aqui o nosso Tribunal de Justiça aqui, né, com a doutora Iris, a primeira mulher negra também. Temos também a diretora do fórum, né? Então nós temos visto muitas mulheres chegando e ocupando o espaço que até então era ocupado por homens, mas tem esses desafios, como tu falaste, de ter uma mesa ali com mais de 20 instituições representadas e tu a única mulher, né? E eu acho que a gente vem evoluindo muito enquanto sociedade, né? E enquanto sociedade que também entende que há um espaço para todos, né? Eu acho que essa é a questão. Há espaço para as mulheres também, né? E quando a gente conversa muito, né, sobre essa questão, né, de quantidade de mulheres em determinados cargos, quantidade de mulheres que são em maior número dentro das administrações, mas em menor número em postos de comando, né? A gente também tem que pensar na questão de todo um contexto feminino que leva a isso. Teve uma pesquisa muito interessante da URGS na pandemia, que mostrou que durante a pandemia o número de artigos científicos produzidos e entregues por mulheres diminuiu muito. Por quê? Porque durante a pandemia as mulheres se voltaram para dentro de casa, né? E isso foi um fato que foi divulgado pela URGS, até num evento de homenagem à doutora Sulamita, presidente do IARGS, que foi a primeira mulher professora da Faculdade de Direito da URGS concursada, né? A professora de Direito Tributário. Então, há esses dados, ainda há isso hoje. Mas, por outro lado, também não se quer, e acho que não seria proveitoso para a sociedade brasileira, que se tivessem mais mulheres que homens, ou então mulheres em postos que não têm a capacidade técnica para estar, ou que o próprio homem não tem a capacidade técnica para ocupar. Não se trata disso. Se trata de oportunidades iguais. Porque ser mais seria igualmente opressor, né? Não é essa a ideia. Mas a ideia é possibilitar com que a mulher seja o que ela quiser dentro da profissão que ela escolheu, tendo capacidade para isso. E acho que a grande lição que fica quando a gente exerce esses cargos, né, e desbrava um pouco essas fronteiras, é mostrar para os nossos filhos, né, e faço isso muito, mostro para minha filha, que ela pode fazer o que ela quiser da vida dela, desde que ela tenha capacidade para estar ocupando os postos que ela pretende estar ocupando, né? É buscar uma equidade, exatamente, uma paridade, né? Para estar ocupando esses espaços de voz, de poder e, como tu bem falasse, com capacidade, com conhecimento, com condições, não estar por estar, né? Exatamente. E toda essa experiência fez com que, por onde estivesse passado, viesse com esse olhar feminino, porque acaba a mulher observando um pouco mais, tendo uma visão mais ampla e contribuindo, independente, eu imagino, se é numa procuradoria municipal, se é numa prefeitura, se é numa secretaria, contribui bem mais. Com certeza. E eu sou procuradora de Porto Alegre desde 2001, né, concursada. Já passei por diversas administrações, a gente tem essa questão no executivo, né? Tu tem essa capacidade, tu tem que desenvolver essa capacidade de trabalhar com diversos governos, né? Porque o governante, enfim, o gestor, ele é legitimamente eleito pela população com aquele projeto para o qual ele foi eleito, né? E nos cabe, então, dar o arcabouço jurídico legal, né, fazendo todos os controles para aquela execução daquele programa de governo. Então, a gente tem, eu por exemplo, ao longo desses mais de 20 anos, trabalhei com diversos gestores das mais diversas administrações, não é? E sempre procurando trazer aquele olhar, obviamente, do todo, né, da carreira, de uma carreira de Estado que está ali independente de governo, não é? Mas também buscando trazer esse olhar que a gente tem, que a gente enfrenta na pele, né? Quando a gente ocupa esses espaços, quando a gente vivencia determinadas situações no país, né? Porque a Associação Nacional me permitiu enxergar realidades das mais diversas. Nós temos mais de 5.500 municípios brasileiros, não é? Com realidades completamente distintas, o que é
o que é importante lá em cima, em Manaus, não é tão importante aqui no sul, que é importante aqui, às vezes não é tão importante lá. As realidades do país são díspares, são distintas, né? Essa é a grande, acho que até é o grande diferencial do nosso país no modelo federativo em que ele está posto, né? É essa figura do município com essas disparidades regionais que são enormes. E essa visão, né, ampla, também em função de tu seres mulher, estar desbravando essas fronteiras, né? Tu traz para a tua realidade, tu aplica para a tua realidade, né? Não tem como não ser positivo tu enxergar tudo isso e conseguir trazer para a tua função, para a tua carreira, né? Mostrando, né, esse olhar dentro das administrações públicas. Sim. Também, né? E na sua opinião, o presidente Lula deverá indicar uma mulher para a vaga da ex-ministra Rosa Weber? Então, não é? Se discute muito isso. Eu gostaria muito, não uma mulher por ser uma mulher, né, Andréia, mas por manter um mínimo de equilíbrio na Corte Suprema, né? Nós temos hoje somente uma mulher. Se sair a ministra Rosa Weber e não tiver uma outra mulher no seu lugar, nós teremos somente uma mulher na Corte, né? Então, acho que por uma questão de equilíbrio, por tudo isso que nós falamos aqui, né, por essa representatividade, por essa equidade, por essa importância, eu gostaria muito que fosse uma mulher, né, com condições de estar ocupando este cargo, que é um cargo importantíssimo, não é a mais alta corte do nosso país, com condições de estar ocupando, mas eu gostaria muito de ver uma mulher. Vamos torcer, né? Mas nós vamos agora para mais um intervalo, lembrando você que o programa Em Evidência na TV, ele acontece pelo canal 24 e o canal 524 da NET. Também pedindo que você se inscreva no nosso canal do YouTube, Revista Em Evidência. E os nossos patrocinadores, CDP, Consultoria de Direito Público, Kaisermac Equipamentos, mais da metade dos municípios gaúchos já conhece a qualidade dos produtos da Kaisermac. Cicobi Crédito Capital, mais que uma escolha financeira, uma opção mais justa para cuidar do seu dinheiro. Fique conosco, nós já retornamos. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Precisando de peças de reposição para maquinário de terraplanagem e manutenção de rodovias? Atendendo construtoras e mais de 250 prefeituras no Rio Grande do Sul, a Kaisermac é o fornecedor de confiança de lâminas para motoniveladoras e peças de reposição compatíveis com equipamentos rodoviários das principais marcas do mercado, minimizando paralisações em obras e otimizando os recursos. Conheça nossas soluções personalizadas. Acesse kaisermac.com.br para mais informações. Kaisermac, parceria estratégica em peças de reposição para motoniveladoras e equipamentos rodoviários. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Retornamos com o programa Em Evidência na TV. Lembrando aqui os nossos patrocinadores, CDP Consultoria de Direito Público, Kaisermac Equipamentos e Cicobi Crédito Capital. Também pedindo a você que se inscreva no nosso canal do YouTube, Revista Em Evidência na TV. E hoje eu recebo aqui a doutora Cristiane Neri, que é procuradora do município de Porto Alegre, procuradora-geral adjunta do município de Porto Alegre. Bem, doutora Cristiane, nós tivemos o lançamento do seu livro, né? Mediação Tributária, estabelecendo novos paradigmas para a eficiência da gestão fiscal. Doutora Cristiane, nos fale sobre esta obra, sobre este livro. Esse livro, Andréia, é um filho que nasce, né? A gente diz sempre, né? Quando a gente termina um estudo, quando a gente consegue concluir algo, né? E ainda consegue fazer uma publicação. É um filho que nasce e fiquei muito feliz com esse resultado, porque ele reproduz a minha dissertação de mestrado. Isso foi objeto do meu mestrado, e fiquei muito feliz de poder unir o estudo científico, né, a verificação científica toda da questão da mediação tributária,
no mestrado com aplicação prática no município de Porto Alegre, né? E algo que eu sempre quis era trazer justamente toda aquela questão do aprofundamento de temas de forma científica para a realidade com a qual eu sempre trabalhei, que é a realidade da administração pública, né? Então, a partir do momento em que nós desenvolvemos esse estudo em Porto Alegre para desenvolvimento da lei, eu aprofundei o estudo da mediação para os conflitos tributários, cientificamente falando, né, objeto da minha dissertação de mestrado. Então foi muito gratificante porque eu pude trazer conceitos bastante importantes que dizem respeito à mediação e que justificam, inclusive, a adoção do instrumento da mediação, do Instituto da Mediação para os conflitos tributários. E uma das questões que nós nos debruçamos bastante quando estávamos debatendo justamente esse instituto para aplicação prática, era sobre por que a mediação, né, por que não uma conciliação, por que não uma transação. Hoje a transação, né, existe muito forte na União, nós temos também em Porto Alegre, mas entendemos que um espaço qualificado para determinadas demandas e que são demandas que são estabelecidas a partir de relações continuadas, porque a relação que o contribuinte tem com o poder público é uma relação que se perpetua no tempo. Ela não vai estancar em uma situação específica, não é? A partir do momento em que eu vivo numa cidade, eu desenvolvo ali relações com o poder público municipal, né? E uma delas é a questão do pagamento de tributos, né? Então, são relações que vão se perpetuar e para essas relações continuadas, cientificamente falando, os estudos demonstram que o Instituto da Mediação, que permite um aprofundamento de conhecimento dos interesses que estão ali naquele momento da mediação, se tornem positivos para as relações que dali se estabelecerão e para as relações futuras, né? A sessão de mediação, ela propicia que cada parte se aprofunde no conhecimento do que interessa a outra parte, porque a mediação, ela não vai ter uma pessoa, né, alguém que vai decidir pelos demais. As próprias partes vão decidir qual é a melhor solução para aquele conflito que está posto. E isso faz com que as partes, então, se conheçam de uma forma aprofundada. E isso, a meu ver, né, isso é o que a gente tem vivenciado diariamente na Prefeitura de Porto Alegre, tem qualificado muito a relação do poder público municipal com o contribuinte. Existe agora, e eu enxergo isso muito, principalmente na comunidade jurídica, que é com quem eu mais convivo, a gente tem uma troca e um conhecimento que faz com que uma parte respeite muito mais a outra e cria a confiança. Então, a gente também trabalha com o princípio da confiança na administração pública. E a gente precisa ter a confiança tanto do contribuinte no poder público quanto do poder público no contribuinte, para que a gente tenha uma relação melhor, para que a gente tenha uma relação que dialogue efetivamente e que resolva problemas, não crie novos problemas, né, que traga soluções. Então, essa questão da mediação para nós foi algo que se mostrou bastante positivo, que tem dado resultados bastante positivos e que tem aprimorado as relações, né? E quando a gente aprimora essas relações, aprofunda esse conhecimento, a gente também consegue estabelecer para o futuro precedentes para que não se tenha o desenvolvimento de problemas iguais, né? Que a gente repete problemas, quantos problemas se repetem, não é? E volta-se sempre a discutir, e às vezes se judicializa sem chegar a um consenso. A gente consegue solucionar para o futuro de uma forma definitiva, porque uma solução que é consensuada é uma solução que tende a ser definitiva e que agrada as partes, né? Ao invés de alguém te impondo uma solução. Sim. Então, essa busca, ela também tem relação com enxergarmos, não é, o poder público como o maior litigante nacional. Hoje, os dados do CNJ mostram o poder público como o maior litigante nacional. Então, é dever meu, que estou dentro da administração pública, de pensar soluções para isso.
seja para não contribuir com esse autocongestionamento de processos no Poder Judiciário, seja para contribuir com uma administração pública que seja muito mais efetiva, muito mais eficaz na sua prestação de serviços, né? Então, tudo isso é um contexto, né, que dialoga com esse Instituto da Mediação Tributária. E que, para nossa felicidade, ele também hoje é objeto de um projeto de lei federal, que foi apresentado num trabalho muito, muito interessante feito pela ministra Regina Helena Costa, do STJ, que trabalhou justamente na racionalização e na otimização do processo tributário no país, no parecer 01 de 2022, entregue ao Senado, e que trouxe uma série de anteprojetos de lei que tendem a resolver, ou pelo menos a melhorar o processo tributário no país. Um dos projetos, hoje, é o 2485, é sobre a mediação tributária. E ele é muito semelhante ao projeto de Porto Alegre, a lei hoje 13.028 de Porto Alegre, e que se reflete em todo esse trabalho aí desse livro que foi lançado. Vamos lançar novamente no nosso congresso brasileiro, né? Fala um pouquinho já do congresso aproveitar também. E fazer aqui uma fala sobre o nosso congresso. Nós vamos realizar de 5 a 8 de novembro aqui em Porto Alegre agora, com atividades complementares no dia 9, o 18º Congresso Brasileiro de Procuradoras e Procuradores Municipais, que é um congresso realizado pela nossa Associação Nacional de Procuradores Municipais, é um congresso que é realizado anualmente. E para nossa felicidade, no ano que a nossa Associação Nacional completa 25 anos, foi fundada em Porto Alegre, há 25 anos atrás, o Congresso vem a Porto Alegre, né? Então, hoje ele é realizado pela Associação Nacional, pela nossa Associação de Procuradores de Porto Alegre, pela Procuradoria-Geral do município de Porto Alegre em correalização e organizado pela nossa Escola Superior de Direito Municipal. E vamos ter uma série de lançamentos de obras de colegas procuradores municipais, que muito nos honram, porque com a sua presença e com o lançamento de obras no nosso congresso, porque a ideia é justamente reunir mais de 500, 600 procuradores municipais de todo o país aqui em Porto Alegre nesses dias, né? E uma das obras que a gente vai lançar também é esse livro da mediação tributária, porque ainda não tivemos um lançamento para os colegas de fora do Rio Grande do Sul. E vai estar essa é a ótimo, ideia. então, porque além do lançamento, né, do livro aqui, então, da doutora Cristiane Neri, também vai ter a doutora Cristiane, que foi presidente da Associação Nacional de Procuradores, a primeira mulher presidente, e também vai ter o lançamento do livro de um outro ex-presidente, doutor Gustavo, que também vai estar lançando, então. Vamos ter lançamentos aí extraordinários de obras jurídicas maravilhosas. E onde é que se adquire, além do congresso, que começa agora dia 5 de novembro? Esse livro, aqui em Porto Alegre, está sendo vendido na Casa do Advogado, na livraria Casa do Advogado, e pode ser adquirido também na editora Dialética, pelo site da própria editora. Muito bem, muito bem. O congresso vai ser um sucesso, né, doutora Cris? Sim, está sendo feito com muito carinho. Bem, e doutora Cristiane, algum assunto, né, que nós não abordamos aqui, mas que é importante nós tratarmos, é importante ser compartilhado com a nossa audiência? Eu acho que salientar, né, Andréia, a gente tentou tratar aqui de vários assuntos que são relevantíssimos, né, mas salientar a importância da gente ter atenção a esses pontos que a gente discutiu sobre reforma tributária, sobre representatividade feminina, sobre representação e realidades díspares no país, não é? A gente precisa ter, país afora, esse olhar atento a essas pautas que são nacionais, porque representatividade feminina, reforma tributária, são questões que devem ser nacionalmente debatidas, porque elas têm um reflexo direto na sociedade que a gente vive, na sociedade que a gente quer, né? Então, eu digo, sempre chamo a atenção, a reforma tributária, ela vem com essa ideia de simplificação, mas em nenhum momento há uma preocupação com redução do contencioso. Não enxergo
sabe? Não se vê ali uma preocupação em ter soluções de conflitos que saiam do contencioso judicial. É preciso que a gente discuta o todo, né? É preciso que a gente discuta o modelo federativo do nosso país, para que eu não retire a autonomia dos entes da federação, como essa proposta de reforma ela retira, né? Ainda que se diga que não retira a autonomia, ela retira ao momento que ela tira a gestão direta do meu tributo, não é? De alguma forma ou outra ela tira a minha gestão. É preciso que a gente discuta esse modelo federativo de país, né? Nós temos aí entes da federação que têm a condição autônoma e garantida pela Constituição. Eu preciso respeitar também essa autonomia financeira, técnica, administrativa, não é? Para que os entes da federação realmente se estabeleçam como entes da federação, que a gente não tenha cada vez mais municípios dependentes de repasses, municípios dependentes da União para sobreviverem, porque existe um custo Brasil nisso tudo, que é um custo alto para o poder público, né? Então, acho que esses pontos que são pontos importantes e que podem ter um reflexo direto na sociedade, a gente tem que cada vez mais salientar. Então, acho que esse debate que tu trouxeste aqui, essas perguntas, né, que tu me fez, são perguntas muito importantes, né? E acho que se a gente puder levar esse olhar para essas pautas nacionais, esse olhar para essa representatividade que é tão importante, com capacitação técnica dentro dos órgãos, não é? Dentro das administrações, dentro dos cargos que podem ter alguma ingerência em modificar políticas públicas de uma forma positiva para a sociedade, acho que é importante sempre a gente debater e salientar. Bem, estamos chegando ao final, né, de mais um programa em Evidência na TV. E, mais uma vez, agradecer, né, pela presença, por compartilhar tanta informação, tanto conhecimento aqui. Agradecer, foi uma honra o programa em Evidência lhe receber aqui. Suas considerações finais, então. Eu que agradeço, para mim é um prazer a gente poder, né, tirar um tempo para conseguir debater esses temas. Não é, André? Acho que tem uma importância enorme quando a gente consegue, num canal que tem uma amplitude grande, né, de acesso e que chega por vários meios na sociedade, quando a gente consegue estabelecer um debate qualificado sobre temas tão importantes, acho que a felicidade é mútua, né? Eu estou muito feliz de estar aqui, né? Espero que a gente possa contribuir. Tudo isso que a gente fala aqui, tudo isso que a gente vem trazendo, né, de preocupações, são preocupações que a gente traz justamente esperando contribuir, né, para que a gente possa aprimorar o nosso sistema hoje, não é? Seja o sistema multiportas, que Porto Alegre investe muito, numa administração mais dialógica, não é? Seja na redução do litígio, para que a gente não tenha uma judicialização desnecessária, não é? A soberba judiciária desnecessariamente, para que o judiciário consiga prestar da melhor forma, né, a sua jurisdição, a sua prestação constitucional, né, o seu munus público, e isso beneficia toda a sociedade, beneficia a administração pública, beneficia a sociedade, e quando a gente consegue inserir em todo este contexto, né, um olhar sobre a representatividade que é tão importante para o nosso país, nos mais diversos segmentos, num país plural como o nosso, eu acho que a gente qualifica ainda mais o debate, né? Qualifica ainda mais tudo aquilo que pensamos para que a sociedade tenha realmente lugares mais dignos, né, para se viver, cidades mais justas, cidades com melhor prestação de serviços e um país que realmente seja mais justo para se viver. Então, parabéns ao programa, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos e com certeza a nossa audiência vai estar entendendo muito mais sobre essa reforma tributária e sobre todo o papel do procurador, da procuradora nos municípios. Bem, nós ficamos por aqui, pedindo a você se inscreva no nosso canal do YouTube, Revista em Evidência, e nos acompanhe pelos canais 24 e 524 da NET. Lembrando aqui também os nossos patrocinadores, CDP Consultoria de Direito Público, Kaisermac Equipamentos, mais da metade dos municípios gaúchos já conhece a qualidade dos produtos da Kaisermac.
E também Sicoob Cred Capital, mais que uma escolha financeira, uma opção mais justa para cuidar do seu dinheiro. Ficamos por aqui. Acompanhe o programa Em Evidência na TV. Comentário em Evidência. Patrocínio Kaisermac Equipamentos. Instituto Masper e Masper Assessoria. Precisando de peças de reposição para maquinário de terraplanagem e manutenção de rodovias? Atendendo construtoras e mais de 250 prefeituras no Rio Grande do Sul, a Kaisermac é o fornecedor de confiança de lâminas para motoniveladoras e peças de reposição compatíveis com equipamentos rodoviários das principais marcas do mercado, minimizando paralisações em obras e otimizando os recursos. Conheça nossas soluções personalizadas. Acesse kaisermac.com.br para mais informações. Kaisermac, parceria estratégica em peças de reposição para motoniveladoras e equipamentos rodoviários. Olá, tudo bem? Eu sou Milena Ghisolfi e hoje vamos falar sobre meios eletrônicos de pagamento. O cartão de crédito, ele surgiu em meados da década de 20 nos Estados Unidos e desde então se popularizou no mundo inteiro. Somente no ano de 2022, aqui no Brasil, foram comercializados entre cartões de crédito, débito e cartões pré-pago um total de 3 trilhões de reais. Isso foi apurado pela Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito e Serviço. Mas o que são essas empresas de cartões de crédito? São adquirentes. O que é uma adquirente? A adquirente, ela faz o intermédio financeiro entre o estabelecimento comercial e o banco emissor do cartão de crédito. Então, eu trouxe hoje para vocês a Cipag, que é a adquirente do Sicoob. Então, através da Cipag, da máquina de cartão de crédito, você pode comercializar crédito, débito, cartões de presente, cartões pré-pago, recarga de telefone. E para que servem esses meios de pagamento? Para dar mais tranquilidade e segurança para os estabelecimentos comerciais, onde uma venda no débito ele pode receber no primeiro dia útil após a venda. Uma venda no crédito, ele pode organizar a sua agenda financeira, fazendo uma antecipação desses recebíveis, conseguindo receber à vista aquilo que ele iria receber em até 10, 12 vezes. Então, na maquininha Cipag, você também tem a função Pix, onde não é cobrado nenhuma tarifa a mais para o cooperado, para o estabelecimento comercial. Então, tem várias outras adquirentes que cobram por esse serviço, mas na Cipag, esse serviço ele é gratuito. O que mais que podemos fazer na Cipag? Uma venda digitada, que é aquela venda onde o cliente final, o consumidor, não está presente. Pode ser gerado link de pagamento, que é quando o estabelecimento comercial gera um link com o produto vendido e o valor da venda e envia esse link para o seu cliente. E o seu cliente escolhe a forma de pagamento, a forma de parcelamento dessa compra. Então, é mais uma comodidade que a Cipag oferece para esse cliente. Também tem aceitação de tickets refeição e alimentação para restaurantes e lanchonetes, ticket combustível, se for o cliente, o estabelecimento comercial, um posto de gasolina. Também, não menos importante, o e-commerce, que são as lojas virtuais que vendem seus produtos e serviços pela internet. Através da Cipag, você pode fazer as suas vendas online e receber com mais tranquilidade, conforto e garantia de recebimento. Porque mesmo que um cliente não pague a sua fatura de cartão, a adquirente vai fazer o repasse para o cliente. Então, é mais uma segurança de que irá receber no final do mês a sua agenda financeira. Então, essas foram as dicas em evidência.
Evidência na TV, o programa da revista Evidência na RDC TV.